amores! Tudo bom com vocês? Primeiro de tudo, eu queria agradecer pelos 1000 inscritos. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei pensando vários jeitos de tentar gravar um vídeo diferente, fazer alguma coisa pra vocês. Só que, como vocês sabem, vida de vestibulando é uma coisa meio corrida e uma coisa meio complicada de fazer algo diferente. Então, eu resolvi só agradecer e é isso. Mas eu espero que vocês não fiquem chateados comigo porque eu só vim agradecer. Mas eu queria muito dizer que cada um de vocês são muito importantes pra mim, que eu fico muito feliz com cada comentário, com cada curtida. E é sério, gente, isso me dá muita felicidade mesmo. Eu agradeço demais vocês serem muito fofos comigo, de verdade. Vocês acabam me motivando ao mesmo tempo que eu motivo vocês. E é isso. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vou fazer nesse 2016, né? Porque a minha rotina de estudo mudou um pouco. Minha rotina mudou um pouco, minha vida mudou um pouco, até porque esse ano eu tô fazendo faculdade à noite. Então tudo mudou. No passado eu só estudava Química e Biologia e eu só estudei em casa. Eu já expliquei em outro vídeo por que eu só estudava Química e Biologia, então eu não vou me prolongar nesse assunto aqui nesse vídeo. E quando o começo do ano chegou, eu comecei a ficar pensando assim, se eu não passasse, o que eu ia fazer esse ano? Porque foi muito bom estudar Química e Biologia, mas eu sabia que eu precisava estudar todas as matérias. Ano passado foi importante pra mim porque me deu uma base muito grande em Química e Biologia. Rica não tinha. Opa! Ai, filho! Ai, meu Deus! Ai, que coisa mais linda. Enfim, eu tava com uma pouca base em Química e Biologia e ano passado, esse ano, só de Química e Biologia me deu uma base muito boa e foi muito bom pra mim. Então, eu comecei a pesquisar alguns sites, comecei a conversar com pessoas e perguntar assim, quais eram os sites que eles me recomendavam e o que eles me recomendavam fazer esse ano. E aí eu resolvi... Peraí, filho. E aí eu resolvi assinar o Descomplica, porque é um site muito bom, eu gostei muito da estrutura deles e o que eles estavam se propondo a fazer e eu achei muito interessante. Então eu assinei o Descomplica VIP para ter acesso a tudo e eu fiquei muito feliz porque eu paguei bem barato até, foi numa promoção e ele me dá suporte em muita coisa, é muito bom mesmo. Mas eu resolvi não fazer matemática e física, principalmente no Descomplica, porque eu não sou boa em matemática, não sou de verdade. Vocês podem estar parando pra pensar, Porra, mas tá fazendo física, né? Pois é, eu tô fazendo física porque eu passei pelo Enem, mas se fosse uma prova discursiva, provavelmente eu não ia passar, sabe? Porque eu sou muito ruim em biologia, mentira, porque eu sou muito ruim em matemática e física. Na verdade eu não sou ruim em física, eu sou ruim na matemática e aí complica todo o resto, né? Eu tenho um problema muito sério na minha vida, eu e a matemática a gente não se dá muito bem. Mas aí eu parei e pensei, caramba, eu preciso ter uma base boa em matemática. O que eu vou fazer? Fazer cursinho presencial. E aí eu comecei a pensar muito, porque aqui na minha cidade só tinha um cursinho bom. E que todo mundo falava porque eu nunca fiz ele, que é o PEC. Eu moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, pra quem não sabe. E aqui tem o cursinho PEC. Só que eu não queria aquele estilo que eles estavam se propondo e, sei lá, tinha muito conhecido lá e eu acho que não é pelos conhecidos, mas eu tenho em mente assim, quanto mais conhecido numa sala, pior vai ser pra me concentrar. Eu já me conheço, porque eu vou conversar ali, vou conversar aqui, vou falar sobre o papo da vida e aí eu vou me desconcentrar. Eu queria uma coisa nova, um cursinho novo. Sabe quando você entra na sala e não conhece ninguém? Eu queria isso. E aí, foi isso que aconteceu, né? Mas eu comecei a pesquisar e falei, caramba, aqui em Petrópolis não tem nada. Aí eu descobri que o PH comprou um colégio que tinha um pré-vestibular que eu fiz em 2014. Aí eu fiquei louca, né? Porque eu falei, caraca, o PH tá em Petrópolis. E eu tinha feito PH em 2013 e no meio de 2012 eu já tinha feito PH. PH é um cursinho muito bom daqui do Rio, quem é daqui do Rio sabe disso. E eu faço PH.
E aí eu comecei a ver preço, ver tudo, e eu me matriculei pra Matemática 1, pra Matemática 2, pra Física e pra Redação. Por que Redação? Porque eu queria ter visões diferentes de debate, visões diferentes de como montar uma redação, de como escrever uma redação. Queria ter mais temas de redação e eu queria que corrigisse a minha redação toda semana. E o Descomplica só corrige uma vez por mês. Então, eu resolvi entrar no PH também em redação. E redação, cara, todo mundo sabe que é o maior peso que tem, principalmente pra medicina. Em algumas faculdades do Rio, acho que a UFRJ, o peso dela é 3 ou 4, se eu não me engano. E é um peso muito grande, então você precisa ir muito bem na redação do Enem. Então eu tô gostando muito, tá? Assim, me surpreendeu. Eu já tinha feito PH, mas eu acho que eu não aproveitei do jeito que eu devia ter aproveitado o PH em si no Rio. E aqui eu tô aproveitando de verdade. Tá sendo muito bom fazer matemática e física lá, porque... em redação, né? Porque eu tô aprendendo muito e cara, assim, ano passado me fez crescer, como eu já falei em outro vídeo, e eu aprendi a estudar. E eu aprendi, estudando em casa, a assistir a aula e conseguir acabar com as minhas dúvidas na própria aula. E eu tô muito feliz com esse aprendizado que eu tive, porque isso me facilita muito. No Descomplica, eu tô fazendo História, Geografia, Literatura, Português, Filosofia, Sociologia, Redação e... deixa eu ver... Só tô fazendo essas matérias no Descomplica. Como vocês já sabem, ano passado eu assinei o Biologia Total e o Química em Ação, e esse ano eu vou fazer isso, já tô fazendo isso de novo, porque eu gostei muito do método deles e eu me adaptei a eles, eu gostei bastante, eu até recomendo pra vocês, pra quem vai estudar em casa, quem tá procurando um cursinho online. Biologia Total e Química em Ação são muito bons. E também eu peguei um site de redação pra mandar minhas redações, tá? Eu fiz isso também. E é mais ou menos isso, desse jeito que eu me organizei esse ano. Fazendo algumas presenciais, algumas online e me dedicando muito à tarde, porque essas eu faço de manhã. Eu me dedico muito em casa, eu estudo muito em casa, faço muitos exercícios, faço as minhas revisões diárias, que eu já vou explicar pra vocês o que é. Vou mostrar pra vocês agora o meu cronograma, tá? Esse é o meu cronograma, tá aqui preso aqui no meu muralzinho. E aqui eu coloquei os horários que eu tenho, de que horas eu começo a estudar, que horas eu vou dormir. Eu separei, ó, segunda-feira eu tenho aula de Matemática 1 e Matemática 2 no cursinho. Aí eu separei de amarelinho, eu acho muito importante assim, se você não fizer no computador, você pode fazer de outro jeito, mas em casa, no papel, à mão, eu achei interessante fazer assim. E aí eu fiz aqui, ó, almoço. Eu tenho uma aula 1h15, então eu coloquei aqui, ó. Então tem horário pra aula, horário para os exercícios. E aqui é tudo exercício, esse negócio de PH aqui, exercício, é tudo exercícios. Como é laranjinha, é de Matemática 1, amarelinho, Matemática 2. E aí vem o horário da minha faculdade, que é 6h30. Então eu estudo até mais ou menos até 5h30, me arrumo e vou pra aula, 6h30 eu tô na aula. Acaba 10h40. Eu volto pra casa, janto e faço minha revisão diária. A mesma coisa, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Eu estudo todos os dias dessa maneira, tá? Eu separo horário pro almoço e pra relaxar. Segunda-feira não dá tempo, então eu não faço, mas no resto dos dias dá pra fazer isso. E eu separei assim, mais ou menos 2 matérias por dia, tá vendo? Terça-feira eu só estudo Física e Redação, e eu separei tempo para atualidades. Coloquei o extra aqui porque esse extra, caso tá atrasada numa matéria, eu desembolo nesse extra, tá? Eu tenho meia hora para fazer isso. Então, eu fiz assim. Aqui no sábado, eu fazia curso de inglês, mas eu tive que sair porque aqui em cima, ó, tá meu horário do PH. E aqui mostra que alguns sábados eu vou ter simulado, aula. Então aqui eu não vou ter curso de inglês, eu vou ter simulado aula. À tarde eu vou estudar também até a noite.
Por que que eu não acho que fica tão pesado? Porque eu vou fazer prova. Então, o dia que eu tiver simulado, eu não vou fazer prova. Eu vou conseguir terminar mais cedo, porque eu posso ficar cansada. E nos dias que eu não tiver prova e tiver aula, eu faço uma provinha rapidinho, de 3 horas mais ou menos. Janto, faço minha revisão e vou dormir. No domingo, eu faço ainda uma redação, um extra ou atualidades, né? Que é aquilo que eu já expliquei. Eu estudo 1 horinha pra faculdade e eu faço uma revisão geral, que é a soma das minhas revisões diárias com uma revisão mais aprofundada. E aí eu tenho meu horário livre. Pra quê? Pra namorar, pra gravar vídeo, pra fazer o que eu quiser. Sei que os meus amigos, qualquer coisa eu tenho no domingo, tá? Então assim, eu não separei um dia inteiro livre, como eu fiz ano passado, mas eu separei uma parte grande do meu dia aí. Então foi assim que eu fiz o meu horário, eu montei o meu horário desse jeito, eu separei por cor, como vocês puderam ver. Então eu coloquei as aulas como o nome mesmo da matéria, matemática, física e tal, e o que eu vou estudar depois embaixo com a cor, como eu mostrei pra vocês. Todas as matérias que eu faço no cursinho, eu recebo uma folha chamada PH, que é uma folha dessa aqui, e ela tem 10 questões, tá vendo? E eu tenho que entregar elas, então eu faço entrega. As matérias do cursinho eu uso tempo pra fazer esse PH, que eu demoro meia hora pra fazer, e mais exercícios da minha apostila, porque eu também tenho a apostila do cursinho. Além disso, eu faço fichas. Eu já mostrei em outro vídeo o que são fichas, mas fichas são basicamente isso daqui, ó. E ali eu coloco o título da matéria e todas as coisas importantes que eu acho. Além disso, eu ainda faço as minhas revisões diárias, que eu vou explicar pra vocês o que é, pra facilitar pra vocês, assim, pra quem não tá entendendo, pra quem quer fazer também, eu vou explicar. Eu peguei aqui uma revisão diária que eu fiz de biologia. Eu coloquei assim, ó. Eu pego uma folha de ofício normal, tá? Eu escrevo o nome da matéria e o que eu vi no dia. Então aqui eu vi carboidratos e lipídios. Então eu separei em carboidratos e lipídios. E aí eu fui colocando tudo que eu lembro da matéria. Ó, como vocês puderam ver ali no meu cronograma, eu faço isso à noite depois de jantar. Eu estudo de tarde, vou pra faculdade, volto da faculdade, janto, depois eu faço isso rapidinho pra eu dormir, porque eu já tô morrendo de sono, tô cansada. Aí eu faço isso daqui rapidinho e esqueço, vou dormir. Por que que eu faço assim? Porque quando eu durmo, ele vai concretizar tudo na minha cabeça. Todos os exercícios que eu fiz durante o dia, tudo que eu aprendi, vão ser fixados na minha cabeça com essa revisão diária, entendeu? Aí eu faço assim. E aí aquela revisão geral que eu falei pra vocês que eu faço, eu pego esse papelzinho, o meu caderno e a minha apostila. Eu vou olhando tudo que eu anotei na minha revisão diária, eu olho tudo que eu tenho no meu caderno, olho os meus exercícios, olho quantos exercícios eu errei daquela matéria. Se eu errei muitos exercícios daquela matéria, eu vejo por que eu errei. E aí eu refaço os exercícios, ou faço mais exercícios. Mas assim, eu tento gastar meia hora pra fazer essa revisão geral, tá? Pra cada matéria, mais ou menos. E eu acho que é o suficiente, eu acho que eu não preciso ficar 3 horas revisando uma matéria, entendeu? Porque é só uma revisão, porque eu já estudei, eu já sei aquilo. E pelo que eu pude perceber, na minha revisão geral, eu não tenho muitas dúvidas, por causa dessas revisões diárias. E eu tento ao máximo prestar atenção na aula, fazer anotações inteligentes no meu caderno. E pra quem quer saber, eu copio a matéria do quadro, eu copio tudo, mas eu faço anotações, tudo que o professor fala. Por exemplo, ele lá montou o quadro dele, daí ele comentou alguma coisa, um exemplo, e ele não colocou no quadro, que eu acho que é importante, eu acho que vai me facilitar na hora de estudar, e aí eu anoto, eu coloco, eu defino as coisas ali, a lápis mesmo, pra saber o que é minha anotação, o que é do professor. E aí eu vou fazendo assim. E essas anotações me ajudam na hora de estudar também. Então quando eu vou fazer exercícios, que eu já fiz as anotações, que eu já assisti a aula, que eu já li aquilo rápido, eu percebi que eu não erro tanto nos exercícios dessa maneira. Quando eu chego pra revisar, eu vi que eu não errei tanto, aí eu faço apenas o que eu refaço os que eu errei, sem olhar a minha resposta, sem olhar a resposta certa, eu simplesmente refaço. E normalmente eu acerto, porque eu aprendi aquilo foi fixado na minha cabeça.
né? Então eu achei um método muito interessante, eu gostei bastante. E também vi que me ajudou muito, assim, me acelerou na hora de estudar. Então, esse é o meu método que eu peguei para 2016. Esse é o meu cronograma de 2016. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter esclarecido o jeito que eu faço, como eu estudo, aonde eu estudo, por que que eu faço presencial, por que que tem hora que eu faço online, por que que eu preferi estudar na maior parte do tempo sozinha e sem cursinho presencial. Eu espero muito ter esclarecido tudo isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça do meu like, não esquece, por favor, porque eu fico muito feliz quando vocês dão like. Não esqueçam também de comentar aqui embaixo se tá ajudando vocês, se não tá. Conta a história de vocês, qual o curso que vocês querem, o que que vocês fazem. Tem algum método que vocês acharam que é legal pra vocês e eu não falei aqui? Se vocês tiverem, deixa aqui nos comentários também, porque pode ajudar outras pessoas que leem os comentários e pode me ajudar também. Eu vou adorar ler, adorar conhecer um pouquinho de vocês, tá bom? Pra quem quiser me conhecer um pouco melhor, me sigam nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo. Eu sempre posto coisa no Snapchat, eu falo um pouco da minha revisão diária normalmente lá. Eu posto coisa no meu Instagram e sempre respondo vocês, principalmente no Facebook. Conversem comigo lá, porque eu falo com todo mundo, respondo todo mundo e a gente pode ficar muito mais perto, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!